Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus odiavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus respondeu: eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. As ovelhas de Jesus são aquelas que escutam a voz dele. Ele deixa muito claro. Você é uma ovelha de Jesus? Isso aqui é o critério para responder. Eu sou uma ovelha de Jesus? Aqui está o critério. Ou seja, as ovelhas de Jesus primeiro escutam a voz. O primeiro passo, nós já meditamos aqui em outras oportunidades, né? O primeiro passo é escutar a voz do Senhor. E não há exercício espiritual na vida mais importante do que o exercício da escuta ao nosso Senhor. E saber escutar não é para todo mundo, não. É para poucos. Porque às vezes a pessoa está falando na nossa frente e você não está ouvindo. Porque a tua atenção, a tua cabeça, a tua concentração está em outros lugares. Nós vivemos exatamente nessa sociedade do barulho. Muito barulho. Nós vivemos no meio de uma sociedade agitada. Nós estamos aí nesse meio, né? Eu falo que é uma frigideira, onde existem vozes que vêm a nós para todos os lados e vêm através dos nossos aparelhinhos que ficam em nossas mãos aí. Vozes que enganam, vozes que seduzem, vozes que iludem e vozes que chamam. É muito importante prestar atenção a isso, porque no dia a dia, por um aparelhinho pequeno como esse, chega tudo isso. Vozes que enganam, vozes que seduzem. Quanta sedução! Vozes que iludem e vozes que chamam. Vem por aqui. E isso vem para você e vem para a criança. Eu conversava com uma pessoa hoje que o netinho tem 3 anos. Ele vive com esse aparelho na mão o tempo todo. Né? Ou seja, essas vozes estão também gritando dentro de nós. Estão nas ruas, estão nos meios de comunicação, estão nos meios da interação social que nós usamos, né, como explicamos aqui. Ou seja, essas vozes estão gritando dentro de nós e fora de nós. Mas nós não podemos nos deixar enganar. É preciso abafar, expulsar, é necessário exorcizar as vozes mundanas que clamam em nós, para escutarmos a voz do bom pastor, a voz de Deus. Por isso, todos os dias nós fazemos aqui no início uma oração realmente de exorcismo, a oração de São Bento, pedindo que ele afaste de nós e dos nossos tudo isso. Porque nós erramos muito, nós nos iludimos, nós nos enganamos, até quando às vezes nós achamos que estamos escutando a voz de Deus e não escutamos. Porque nós ouvimos, mas não fizemos o exercício da escuta, que é trazer da mente para o coração. Às vezes termina a missa, termina a celebração, você não lembra mais o que você ouviu ali. A leitura que foi proclamada, a exortação que o celebrante fez. E também porque nós escutamos as nossas tendências, né? As nossas vontades, os nossos barulhos, né?
os nossos desejos e transformamos isso como se fosse vontade de Deus. Nem sempre. A linguagem de Deus é a linguagem do silêncio. A linguagem do silêncio. É a linguagem que os monges exercitam o tempo todo. As monjas, né? Exercitam o tempo todo. E só aquele que sabe sair dos barulhos, das inquietações, dos barulhos do dia a dia e busca na concentração, na penetração interior, pela contemplação, pela meditação, aí ele consegue escutar a voz do pastor. É a voz que nos conduz. É a voz que nos dá a direção, que diz: Luzia, é por aqui. É a voz que nos traz vida, que nos tira aqueles desgostos todos que nós experimentamos da vida para encontrarmos em Deus o sabor de viver. E essas vozes nos vêm através daqueles que Deus coloca. Eu falo que são os anjos que Ele coloca na nossa vida, né? Às vezes é a esposa, e tem que ficar muito atento, porque às vezes Deus está falando e eu não estou ouvindo, e vice-versa. Às vezes é através do filho, ou do pai para o filho, do amigo, né? Às vezes a gente recebe uma palavra tão importante e enche o nosso coração. Eu digo, eu vou mandar para os meus amigos essa palavra. Às vezes um versículo, né? A voz de Deus está chegando, ela chegou para mim. E a gente partilha. Então, Ele nos dá a vida eterna. E a vida que Ele nos dá, ninguém há de roubar, ninguém há de nos tirar, se nós permanecemos nele e a vida dele permanecer em nós. Aí ninguém tira. Não tem erro. Se escutarmos a sua voz e não nos deixarmos enganar, não nos deixarmos iludir pelas vozes confusas ao longo da vida, ao longo do dia a dia, é Jesus que vai nos dirigir a vida, é Jesus que vai nos iluminar a vida. Por isso é preciso mais do que nunca escutar. Escutemos a voz de Deus. Demos atenção à palavra de Deus, à direção e à luz de Deus que quer nos tirar dos enganos da vida que as vozes do mundo traçam no meio de nós. Que a palavra do Senhor fale forte ao nosso coração. Vamos orar. Ó Pai amado, Pai bendito, nós clamamos a vós, Pai, para que o Senhor direcione a nossa vida. Que a vossa voz, Senhor, fale forte ao nosso coração e que nós saibamos escutar. Dai-nos o dom de escutar. Peça isso nesse momento. Pai, em nome de Jesus, dá-me hoje o dom de escutar a vossa voz. Eu quero ouvir a vossa voz. Pai Santo, Deus eterno, em nome de Jesus nós os pedimos por todos os nomes que foram colocados aqui e por todos os filhos e filhas que neste momento em algum lugar estão em oração. Nós os pedimos, ó Pai, libera a unção de milagres, de curas, de libertações. Curai, Senhor, do medo, da angústia, da tristeza, da insegurança. E que saibamos, Senhor, em vós, nos fortalecer na graça. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. glorioso São José, rogai por nós. e que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.